Bom dia ainda, pessoal. Hoje, dia 8 de novembro de 2023. Nós estamos aqui para falar os palpites sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E que emoções trouxe após muito tempo com o líder lá bem afastado, bem lá longe. As coisas voltaram a ter mais emoção, já tem gente empatado na segunda colocação junto com ele, ok? E a partir desse momento, a gente chega num negócio bastante difícil. Temos alguns jogos que tem um asteriscozinho do lado. Por quê? Porque está faltando jogos para igualar a tabela. Os que mais tem jogos tem 32, que é o número normal, e tem times com 31. Temos com 31 e temos até com 30, como é o caso do Fortaleza, que tem 2 jogos a menos. Então vamos começar. A rodada começa hoje, na quarta-feira, 7 horas da noite, com Internacional e Fluminense. O Fluminense vem daquela velha ressaca, como todo time tem após ganhar um título inédito, como foi a Libertadores. O Internacional vem ali mais embalado. Eu acho que o Internacional vence esse jogo ou então empata. Lembrando sempre que quando eu dou meus palpites eu coloco sempre a dupla. Ou seja, eu coloco sempre dupla casa ou dupla fora, porque eu não tenho o costume de colocar o time seco, apesar porque o Campeonato Brasileiro não tem um franco favorito. Exemplo é o Botafogo, exemplo é o América Mineiro dobrando, exemplo é o próprio Internacional, como ele vem de um jogo que ele ganha de 7-1 do Santos e ganha para o penúltimo colocado na outra rodada. É muito complicado o Campeonato Brasileiro. O segundo jogo vem a ser América e Coritiba. América e Coritiba são os dois que estão rebaixados desde quase o primeiro turno. Fizeram poucos pontos. O Coritiba mesmo veio pontuar na 10ª rodada. Mas entre os dois eu acho ainda que o Coritiba tem um melhor retrospecto. Afinal é o penúltimo, não é o último. Tem 5 pontos à frente. Eu acho que o Coritiba consegue trazer a vitória. 5 não, tem 2 pontos. Eu acho que o Coritiba consegue trazer a vitória nesse confronto no Independência. O terceiro jogo da noite vem a ser São Paulo e Bragantino. São Paulo querendo brigar ali para não cair. Ainda é essa briga, afinal estão pontuando bastante. Os 2 últimos times que faltam garantir vaga na Série B do ano que vem. Contra um Bragantino que é uma surpresa, mas não tão surpresa. Quando o time é organizado, quando o time tem trabalho, quando o técnico pode mudar e tem carta branca para isso, o time dá resultado. Querendo ou não, ninguém pensou que o Bragantino ia dar certo quando liberou Arthur para o Palmeiras e foi atrás de Sacha. Mas deu. Sacha hoje se torna um dos nomes do Bragantino, junto com Elinho e mais outra molecada que está lá. Então, São Paulo e Red Bull Bragantino. Eu acho que o Bragantino consegue trazer essa vitória e aumenta a briga ali pela liderança. Cruzeiro e Vasco. Pelo aplicativo que eu olho pelo flashscore.com.br, o antigo resultados.com.br, e lá não tinha um jogo, tinha apenas 9 jogos na rodada. Eu tive que buscar em terceiros esse resultado de Cruzeiro e Vasco. Mesmo eu fazendo aqui o resultado de Cruzeiro e Vasco, eu acho que o Vasco vai conseguir a vitória em cima do Cruzeiro, lá dentro do Mineirão. O Vasco vem jogando um futebol melhor, ele sabe o que ele está brigando, ele não está viajando, ele sabe o que ele pode fazer e como ele consegue fazer. Exemplo, a vitória deles contra o Botafogo na rodada passada. Eles aguentaram, eles seguraram os primeiros 15 minutos de pressão, depois fizeram gol e continuaram em cima para não deixar o Botafogo gostar do jogo novamente e trouxeram a vitória, que ninguém esperava. Foi o único erro da rodada passada nos meus palpites, foi essa vitória do Vasco, certo? Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético Paranaense e Fortaleza, vem a vitória para o Furacão. O Fortaleza vem numa decrescente após a derrota na final da Sul-Americana, não conseguiu ainda vencer depois que voltou para o Brasileiro, e eu acho que será mais uma rodada. Atlético Paranaense brigando ali por uma vaga de Sul-Americana, por uma vaga de Libertadores, o que aparecer por ali, afinal apareceu mais uma vaga, não é isso? Eu acho que o Atlético Paranaense faz o Fortaleza perder a terceira.
ficando um pouquinho complicado para o time do Ceará. O primeiro jogão, nós vamos ter o jogão de Cruzeiro e Vasco, que é contra o rebaixamento. O próximo jogão que teremos é na quinta-feira, 9h30. A quinta-feira, 9h30, porque aqui tá quinta, mas é dia 8. Mas dia 8 não é quinta, dia 8 é quarta, é jogo de hoje. Então um dos jogos de hoje é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Flamengo, por incrível que pareça, tem uma freguesia dentro do Maracanã contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou mais no Maracanã do que o próprio Flamengo. E eu acho que isso se repete novamente. Palmeiras vem motivado, Palmeiras quer um título que parecia longe, parecia distante, e agora está palpável, está ali, perto dele. Não assim como o Flamengo, como o Bragantino, que só depende dele, mas sim como ele mesmo, ele vai tentar buscar esse título. Vai pegar o Flamengo, que Tite ainda tenta escolher qual é a melhor formação, como dá e como não dá. E é isso, eu acho que a vitória vem do Palmeiras. O próximo jogo vem Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro é um jogo simples e um jogo fácil, é a vitória do Atlético Mineiro. A não ser que o Atlético jogue muito mal e dê aquela velha pipocada, assim como foi na Copa do Brasil. Eu assisti o último jogo do Corinthians e Bragantino, e eu achei um jogo feio. Eu achei um jogo sofrível. Está até nas minhas reações que eu comento. É um time que não cria, é um time que não vai pra cima, é um time apático. Eu torço porque quando a gente é torcedor, independe do time tá bem ou não, você tá torcendo. Mas é um dos piores futebols que eu já vi na minha vida. E é o que eu ainda me lembro da campanha de 2007, onde o Corinthians foi rebaixado. Então, Corinthians e Atlético Mineiro. Da Atlético Mineiro, ele entra de vez na briga ali pela liderança. Pela liderança não, pela Libertadores, porque ainda tem certos pontos. São 6 pontos para o Botafogo, que é o atual